Capítulo 16. Como nenhuma objeção foi feita ao compromisso dos jovens com a tia e todos os escrúpulos do Sr. Collins quanto a abandonar o Sr. e a Sra. Bennet por uma única noite durante a sua estadia foram rejeitados com firmeza, na hora adequada a carruagem o conduziu com suas 5 primas a Meryton. E as meninas tiveram o prazer de saber, ao entrarem na sala de estar, que o Sr. Wickham havia aceito o convite do tio e já estava na casa. Quando tal informação foi dada e todos ocuparam seus lugares, o Sr. Collins ficou à vontade para olhar ao seu redor e apreciar. Tendo ficado tão impressionado com o tamanho e mobiliário do apartamento, que declarou que poderia se imaginar na saleta do café da manhã de verão em Rosings. Uma comparação que a princípio não provocou muito entusiasmo. Mas, quando a Sra. Phillips soube por ele o que era e quem era sua proprietária, quando ouviu a descrição de apenas uma das salas de estar de Lady Catherine e tomou conhecimento de que só o mantel da lareira custara 800 libras, percebeu toda a intensidade do elogio e não teria se importado com sua comparação com o quarto da governanta. Descrevendo para ela toda a grandeza de Lady Catherine e sua mansão, com ocasionais digressões a favor de sua própria e humilde morada, e das melhorias lá sendo realizadas, o Sr. Collins passou bons momentos até que os cavalheiros se juntassem a eles e encontrou na Sra. Phillips uma ouvinte muito atenta, cuja boa impressão a seu respeito aumentava com o que ouvia e que se dispunha a transmitir tudo aquilo às suas vizinhas assim que possível. Para as meninas, que não suportavam o primo e não tinham a fazer além de desejar ter nas mãos um instrumento musical e examinar com indiferença suas próprias imitações de porcelana sobre a lareira, o tempo de espera parecia enorme. Afinal, chegou ao fim. Os cavalheiros se aproximaram e quando o Sr. Wickham entrou na sala, Elizabeth sentiu que não o observara antes, e nem pensara nele desde então, com suficiente admiração. Os oficiais de Shire formavam em geral um grupo de cavalheiros muito agradáveis, e os melhores entre eles estavam presentes, mas o Sr. Wickham era tão superior a todos em aparência, atitude, postura e modo de andar, quanto eles superavam o bochechudo e aborrecido tio Phillips, recendendo a vinho do Porto que os acompanhou ao salão. O Sr. Wickham era o felizardo para quem todos os olhares femininos se voltavam, e Elizabeth foi a afortunada ao lado de quem ele afinal se sentou. E a forma agradável como ele começou no mesmo instante a conversar, embora se limitasse a comentar a noite úmida, fez com que ela sentisse que o mais comum, mais tolo, mais batido assunto do mundo poderia se tornar interessante graças aos dotes do orador. Diante de concorrentes pela atenção geral com o Sr. Wickham e os oficiais, o Sr. Collins pareceu mergulhar na insignificância. Para as moças, com certeza, ele não representava nada, mas ainda encontrava por momentos uma gentil ouvinte na senhorita Phillips, e foi por ela atenciosa e abundantemente servido o café e bolinhos. Ao serem armadas as mesas de jogos, teve a oportunidade de retribuir a gentileza, sentando-se para uma partida de whist. "Conheço pouco este jogo", disse ele, "mas ficarei feliz em me aprimorar, pois na minha posição..." A Sra. Phillips ficou muito satisfeita com sua atitude, mas não tinha tempo para esperar os motivos. O Sr. Wickham não jogava whist e foi recebido com entusiasmo na outra mesa entre Elizabeth e Lydia. A princípio, parecia haver o risco de que Lydia o absorvesse por completo, pois conversava muito, mas, sendo também grande apreciadora de víspora, logo se interessou apenas pelo jogo, ansiosa demais para fazer apostas e declarar seus ganhos para dar atenção a qualquer pessoa. Exceto pelas exigências naturais do jogo, o Sr. Wickham tinha então inteira disponibilidade para conversar com Elizabeth.
e ela, meio desejo de ouvi-lo, embora não esperasse ouvir o que mais queria saber, a história de suas relações com o Sr. Darcy. Ela sequer ousou mencionar tal cavalheiro. Sua curiosidade foi, contudo, inesperadamente satisfeita. O próprio Sr. Wickham tocou no assunto. Perguntou a que distância ficava Meryton de Netherfield, e recebida a resposta, perguntou com alguma hesitação há quanto tempo lá estava o Sr. Darcy. Cerca de 1 mês, disse Elizabeth. E não querendo mudar de assunto, acrescentou: ele possui grande extensão de terras em Derbyshire, pelo que ouvi. É verdade, retrucou o Sr. Wickham. Sua propriedade é respeitável e lhe rende 10.000 libras líquidas por ano. Não poderia estar diante de alguém mais capacitado a lhe dar informações acuradas a respeito do que eu, pois desde a infância estou de certo modo ligado à família dele. Elizabeth não pôde evitar parecer surpresa. É natural que se surpreenda, Srta. Bennet, com tal declaração, depois de ter observado como provavelmente fez nossa atitude muito fria no encontro de ontem. Conhece bem o Sr. Darcy? Mais do que eu gostaria, exclamou Elizabeth com ênfase. Passei 4 dias sobre o mesmo teto que ele e o considero muito desagradável. Não tenho o direito de dar a minha opinião, disse Wickham, quanto a ele ser agradável ou não. Não estou qualificado para tanto. Conheço-o há muito tempo, e bem demais para ser um bom juiz. É impossível para mim ser imparcial, mas acredito que a sua opinião a respeito dele deixaria muita gente perplexa e que talvez não a expressasse com tanta ênfase em outros lugares. Aqui a senhorita está em família. Dou-lhe a minha palavra que não digo aqui nada que não pudesse dizer em qualquer casa das redondezas, exceto em Netherfield. Ninguém o estima em Hertfordshire. Todos se ressentem do seu orgulho. O senhor não encontrará quem tenha melhor opinião a respeito dele. Não tenho intenção de lamentar, disse Wickham depois de breve pausa, que ele ou qualquer outro homem não seja apreciado mais do que merece. Mas acredito que com ele isso não seja frequente. O mundo se deixa cegar por sua fortuna e importância, ou amedrontar por suas maneiras altivas e imponentes, e só o vê como ele deseja ser visto. Eu o tomaria, mesmo com minha pouca experiência, por um homem de mau gênio. Wickham apenas balançou a cabeça. Pergunto-me, disse ele na próxima oportunidade de conversa, se ele pretende ficar por muito tempo nesta região. Não faço ideia, mas nada ouvi sobre sua intenção de partir quando estive em Netherfield. Espero que seus planos relativos a Shire não sejam afetados pela presença dele nos arredores. Ah, não seria eu quem se desviaria do Sr. Darcy. Se ele deseja evitar a minha presença, pode ir embora. Não estamos nos melhores termos, e me é sempre penoso encontrá-lo, mas não tenho qualquer outra razão para me esquivar dele, além da qual posso proclamar perante todo o mundo um sentimento de imenso desagrado e doloroso pesar por ele ser como é. Seu pai, Srta. Bennet, o falecido Sr. Darcy, foi um dos melhores homens que já existiram e o mais fiel amigo que já tive. E nunca posso estar na companhia deste Sr. Darcy, sem que me doam na alma centenas de ternas recordações. Seu comportamento em relação a mim foi escandaloso, mas acredito sinceramente que poderia lhe perdoar toda e qualquer atitude, menos que frustrasse as esperanças e desgraçasse a memória do pai. Elizabeth viu crescer seu interesse pelo assunto e ouviu com a maior atenção, mas sua delicadeza impediu maiores perguntas. O Sr. Wickham começou a falar de temas mais gerais, Meryton, os arredores, a vida social, parecendo muito satisfeito com tudo o que vira e falado a respeito do último assunto com gentil, mas inequívoco cavalheirismo. Foi a perspectiva de uma vida social intensa e de boa qualidade,
acrescentou ele, o meu principal incentivo para servir em Share. Eu sabia tratar-se de uma corporação agradável e de boa reputação, e meu amigo Danny tentou-me ainda mais ao descrever suas atuais acomodações e as grandes atenções por ele recebidas e as excelentes relações que travou em Meryton. A vida social, confesso, me é necessária. Sou um homem que passou por desilusões e minha mente não suportaria a solidão. Eu preciso de ocupação e de companhia. Não esperava entrar para a vida militar, mas as circunstâncias me fizeram escolhê-la. A igreja deveria ter sido minha profissão. Fui educado para a igreja e deveria ter agora um importante vicariato, se assim tivesse desejado o cavalheiro do qual falávamos há pouco. Não me diga. É verdade. O falecido Sr. Darcy legou-me a indicação para o melhor vicariato de seus domínios. Ele era meu padrinho e extremamente afeiçoado a mim. Jamais poderei fazer justiça à sua bondade. Pretendia me deixar bastante amparado e pensou tê-lo feito, mas, quando o vicariato ficou vago, foi entregue a outra pessoa. Santo Deus! Exclamou Elizabeth. Mas como algo assim pode ter acontecido? Como podem ter desrespeitado o testamento? Por que não buscou amparo legal? Os termos do legado eram tão informais que não me permitiram recorrer à justiça. Um homem honrado não teria contestado suas intenções, mas o Sr. Darcy preferiu contestá-la, ou tratá-la como uma simples recomendação condicional, e afirmar que eu havia perdido o direito de reclamá-la por extravagância ou imprudência. Enfim, por tudo e por nada. O fato é que o vicariato ficou vago há 2 anos, exatamente quando eu tinha a idade certa para assumi-lo, e foi dado a outro homem. Como é também fato que não posso me acusar de ter feito algo para merecer perdê-lo. Tenho um gênio esquentado e sincero e devo ter dado minha opinião a respeito dele e para ele com excessiva liberdade. Não me lembro de nada pior que isso, mas a realidade é que somos tipos diferentes de homem e que ele me odeia. Isso é um tanto chocante. Ele merece ser publicamente desacreditado. Algum dia será, mas não por mim. Enquanto eu não puder esquecer seu pai, nunca poderei desafiá-lo ou desmascará-lo. Elizabeth respeitou-o por tais sentimentos e achou-o mais atraente do que nunca enquanto os expressava. Mas quais, disse ela depois de uma pausa, podem ter sido seus motivos? O que o levaria a se portar com tanta crueldade? Uma absoluta e profunda aversão por mim. Uma aversão que só posso atribuir em algumas medidas aos ciúmes. Tivesse falecido o Sr. Darcy gostado menos de mim, seu filho talvez me aceitasse melhor, mas a invulgar ligação de seu pai comigo o irritou. Acredito desde muito cedo. Seu temperamento não lhe permitia suportar o tipo de competição que tínhamos, o tipo de preferência que muitas vezes me era dado. Eu não supunha o Sr. Darcy tão mal, embora nunca o tenha apreciado. Não pensava tão mal dele. Supunha que desprezasse as outras pessoas em geral, mas não suspeitei que descesse a uma vingança tão maldosa. Há tanta injustiça e há tanta desumanidade assim. Depois de alguns minutos, entretanto, ela continuou. Eu me lembro de ouvi-lo se vangloriar um dia em Netherfield da implacabilidade de seus ressentimentos, do fato de ter uma natureza rancorosa. Deve ter péssimo gênio. Não me atrevo a dar uma opinião, respondeu Wickham. Não consigo ser justo em relação a ele. Elizabeth mergulhou mais uma vez em seus pensamentos e depois de algum tempo exclamou. Tratar dessa maneira o afilhado, amigo, o favorito do pai? Poderia ter acrescentado, um rapaz como o senhor, cuja amabilidade pode ser atestada pelo seu próprio rosto, mas contentou-se em dizer, e que talvez tenha sido o companheiro de infância com quem, como acredito tê-lo ouvido dizer, foi criado com toda a intimidade. Nascemos na mesma paróquia, dentro da mesma propriedade.
Passamos juntos a maior parte da nossa juventude. Crescemos na mesma casa, compartilhando brincadeiras sob o olhar paterno. O meu pai começou a vida na mesma profissão que seu tio, o Sr. Phillips. Parece honrar tanto, mas abandonou tudo para ser útil ao falecido Sr. Darcy e dedicou todo o seu tempo aos cuidados da propriedade de Pemberley. Gozava da mais alta estima do Sr. Darcy, era seu melhor amigo, íntimo e confidente. O Sr. Darcy admitia com frequência dever muito à eficiência administrativa de meu pai, e quando, pouco antes da morte do meu pai, o Sr. Darcy lhe fez a voluntária promessa de promover minha subsistência, estou convencido de que o fez tanto pela dívida de gratidão que tinha para com ele, quanto pelo afeto que me dedicava. Que estranho, exclamou Elizabeth. Coisa abominável. Surpreende-me que o próprio orgulho desse Sr. Darcy não o tenha obrigado a ser justo consigo. Que se não for melhor motivo, seu enorme amor próprio lhe permitisse ser desonesto, porque desonestidade é o nome que dou a tal atitude. É mesmo surpreendente, retrucou Wickham, pois todas as atitudes dele podem ser creditadas ao orgulho, e o orgulho foi muitas vezes o seu melhor amigo. Ele o colocou mais perto da virtude do que qualquer outro sentimento. Mas nenhum de nós é consistente, e em seu comportamento em relação a mim, houve impulsos ainda mais fortes do que o orgulho. Pode tão abominável orgulho lhe ter feito algum bem? Pode sim. Muitas vezes o levou a ser liberal e pródigo, a distribuir seu dinheiro com generosidade, a demonstrar hospitalidade, a ajudar seus colonos e socorrer os pobres. Orgulho familiar e orgulho filial, pois ele se orgulha muito do que era seu pai. Fizeram-no agir desse modo. Não dar a impressão de desonrar seu nome, afastar-se das características familiares ou perder a influência da mansão Pemberley é uma razão poderosa. Há também o orgulho fraterno, que somado a alguma afeição fraterna, fez dele um guardião gentil e atento da irmã. E a senhorita ouvirá referências a ele como o mais cuidadoso e melhor dos irmãos. Que tipo de menina é a senhorita Darcy? Ele sacudiu a cabeça. Gostaria de poder dizer que é amável. É doloroso para mim falar mal de um membro dos Darcy, mas ela se parece demais com o irmão. Orgulhosa, muito orgulhosa. Quando criança, era afetuosa e agradável e gostava muito de mim. Dediquei-me por horas e horas a diverti-la, mas hoje nada representa para mim. É uma jovem atraente aos 15 ou 16 anos e, pelo que eu sei, muitíssimo prendada. Desde a morte do pai, mora em Londres, onde uma dama vive com ela e supervisiona sua educação. Depois de muitas pausas e diversas tentativas de outros assuntos, Elizabeth não pôde deixar de voltar mais uma vez ao primeiro, dizendo: Estou perplexa com a intimidade dele com o Sr. Bingley. Como pode o Sr. Bingley, que me parece o bom humor em pessoa, e é, acredito, realmente amável, ser amigo de tal homem? Como pode se dar tão bem? O senhor conhece o Sr. Bingley? Não. É um homem encantador, amável, de boa índole. Não deve saber quem é o Sr. Darcy. Talvez não, mas o Sr. Darcy sabe agradar quando quer. Não lhe faltam talentos. Ele pode ser um ótimo interlocutor se achar que vale a pena, como os do seu próprio nível social. É um homem muito diferente do que em relação aos menos prósperos. O orgulho nunca o abandona, mas com os ricos ele tem ideias liberais. É justo, sincero, racional, honrado e talvez agradável. Algum mérito devendo-se à sua fortuna e aparência. Dissolvendo-se logo depois a mesa de whist, os jogadores juntaram-se à outra mesa e o Sr. Collins acomodou-se entre sua prima, Elizabeth, e a Sra. Phillips. A última lhe fez as perguntas de praxe sobre a sorte no primeiro jogo. Não havia sido muito grande, perdera todas as rodadas.
Mas quando a senhora Phillips começou a expressar consternação, ele assegurou-lhe com a mais bondosa seriedade que isso não tinha a menor importância, que considerava o dinheiro uma ninharia, e rogou-lhe que não se preocupassem. Sei muito bem, minha senhora, disse ele, que quando as pessoas se sentam a uma mesa de jogo, correm esse tipo de risco. E felizmente não estou na situação de considerar 5 shillings muito importantes. Não há dúvida de que há alguns que não podem dizer o mesmo, mas, graças a Lady Catherine, estou bem longe de precisar me importar com coisas menores. A atenção do Sr. Wickham havia sido atraída, e depois de observar o Sr. Collins por alguns momentos, ele perguntou a Elizabeth, em voz baixa, se seu parente era muito íntimo da família dos de Bourgh. Lady Catherine, respondeu ela, entregou-lhe há pouco tempo um vicariato. Não sei bem como o Sr. Collins foi apresentado a ela, mas com certeza não se trata de um conhecimento de muito tempo. A senhorita, sem dúvida, sabe que Lady Catherine e Lady Anne Darcy eram irmãs e que, em consequência, ela é a tia do atual Sr. Darcy? Não, na verdade eu não sabia. Nada sei a respeito dos parentes de Lady Catherine. Nunca tinha ouvido falar nela até 2 dias atrás. A filha, a senhorita de Bourgh, terá grande fortuna e acredita-se que ela e o primo unirão as 2 propriedades. Essa informação fez Elizabeth sorrir, pois pensou na pobre senhorita Bingley. Inúteis então eram todas as suas atenções, inútil e vão seu afeto pela irmã do Sr. Darcy e seus elogios ao próprio, se ele já tinha sido destinado a outra. O Sr. Collins, disse ela, tem em alta conta tanto Lady Catherine quanto a filha, mas por alguns detalhes por ele revelados a respeito de sua senhoria, suspeito que sua gratidão o iluda e que, apesar de ser sua protetora, ela seja uma mulher arrogante e vaidosa. Acredito que seja as 2 coisas em alto grau, retrucou Wickham. Não a vejo há anos, mas lembro-me bem de que jamais gostei dela e que suas maneiras eram ditatoriais e insolentes. Ela tem a reputação de ser notavelmente sensível e esperta. Mas, na verdade, acredito que parte de suas qualidades derivam de sua posição e fortuna. Parte de sua atitude autoritária e o resto do orgulho que tem do sobrinho, que acha que todos os seus que se relacionam com ele devam ter uma inteligência de primeira linha. Elizabeth confessou que ele dera uma explicação bastante racional e continuaram conversando, com mútua satisfação, até que a ceia pôs fim aos jogos e deu ao resto das senhoras sua cota das atenções do Sr. Wickham. Não podia haver conversas com o vozeirão da reunião da senhora Phillips, mas seus modos o recomendavam diante de todos. Tudo o que ele dizia era dito corretamente. Tudo o que fazia era feito com graça. Elizabeth foi para casa com os pensamentos tomados por ele. Durante todo o caminho de volta, não conseguiu desviá-los do Sr. Wickham e do que ele lhe contara. Mas não houve tempo para que chegasse a mencionar seu nome, pois nem Lydia nem o Sr. Collins se calaram por um instante. Lydia falava sem cessar dos cartões de víspera, da ficha que perdera e da ficha que ganhara, e o Sr. Collins descrevendo a cortesia do Sr. e da Sra. Phillips, afirmando que de modo algum lamentava suas perdas no whist, enumerando todos os pratos da ceia e repetidas vezes reafirmando seu receio de incomodar os primos. Tinha mais a dizer do que conseguia até que a carruagem parasse diante da mansão Loughborough. Capítulo 17. Elizabeth contou a Jane no dia seguinte o que se passara entre o Sr. Wickham e ela. Jane ouviu com perplexidade e preocupação. Não sabia como acreditar que o Sr. Darcy pudesse ser tão indigno da consideração do Sr. Bingley. E ainda assim, não era da sua natureza questionar a veracidade de um jovem de aparência tão amável como Wickham.
A possibilidade de ele ter sofrido tal crueldade era o bastante para despertar todos os seus ternos sentimentos. Assim, nada mais havia a ser feito além de pensar bem de ambos, defender a conduta de cada um deles e colocar na conta de acidente ou erro tudo o que não pudesse ser de outro modo explicado. É bem provável, disse ela, que ambos tenham sido enganados, de algum modo, por alguma razão da qual não podemos fazer ideia. Pessoas interesseiras talvez os tenham intrigado. Em resumo, é impossível para nós conjeturarmos as causas ou circunstâncias que os podem ter afastado sem que haja culpa real de qualquer dos lados. É bem verdade, com certeza. E agora, minha cara Jenny, o que você tem a dizer a favor das pessoas interesseiras que talvez se tenham envolvido no assunto? Inocentes também, ou seremos obrigadas a pensar mal de alguém? Zombe o quanto quiser, mas sua zombaria não me fará mudar de opinião. Lizzie, querida, por favor, considere sob que luz desonrosa isso coloca o Sr. Darcy, ter tratado desse modo o favorito do pai, alguém de quem o pai havia prometido cuidar. É impossível. Ninguém com alguma humanidade, ninguém que tivesse algum apreço por seu caráter, seria capaz disso. Poderiam seus amigos mais íntimos estar a tal ponto enganados? Não estariam. É muito mais fácil para mim acreditar que o Sr. Bingley esteja iludido do que pensar que o Sr. Wickham inventaria uma história como a que me contou ontem à noite. Nomes, fatos, tudo mencionado de modo tão direto. Se não for assim, deixemos que o Sr. Darcy o contradiga. Ademais, havia verdade em seu rosto. É mesmo muito difícil e lamentável. Não se sabe o que pensar. Ora, por favor, sabe-se exatamente o que pensar. Mas Jane só conseguia pensar com clareza num único ponto, que o Sr. Bingley, acaso tivesse sido iludido, sofreria muito quando o caso se tornasse público. As duas moças foram chamadas no arvoredo, onde se passava esta conversa, para receber as próprias pessoas das quais falavam. O Sr. Bingley e irmãs chegavam para entregar seu convite pessoal para o tão esperado baile em Netherfield, que havia sido marcado para a quinta-feira seguinte. As senhoras ficaram encantadas por ver outra vez a amiga e afirmaram que um século parecia ter passado sem que se encontrassem e por diversas vezes perguntaram o que tinham feito desde sua separação. Ao resto da família deram pouca atenção, evitando a senhora Bennet tanto quanto possível, pouco falando com Elizabeth e nada com os outros. Logo se foram, levantando-se das cadeiras com uma presteza que pegou o irmão desprevenido e apressando-se em sair como se quisessem fugir das cortesias da senhora Bennet. A perspectiva do baile em Netherfield foi extremamente agradável para todas as mulheres da família. A senhora Bennet preferiu considerar que a festa era dada em honra de sua filha mais velha e sentia-se especialmente lisonjeada por ter recebido o convite das mãos do próprio Sr. Bingley. E não apenas acompanhado de um formal cartão de visitas. Jenny imaginou para si mesma uma noite feliz na companhia das duas amigas e com as atenções do irmão de ambas. Elizabeth pensou com prazer em dançar mais de uma vez com o Sr. Wickham e em buscar uma confirmação de tudo no olhar e no comportamento do Sr. Darcy. A felicidade antecipada por Catherine e Lydia dependia menos de qualquer fato ou qualquer pessoa em especial, pois, embora cada uma delas, como Elizabeth, pretendesse dançar metade da noite com o Sr. Wickham, ele não era de modo algum o único parceiro que as satisfaria, e um baile era de qualquer maneira um baile. Até mesmo Mary chegou a garantir à família que não era avessa à ideia de ir. Desde que eu possa ter as manhãs para mim mesma, disse ela, isso me basta.
Acho que não é um sacrifício comparecer às vezes a compromissos noturnos. A vida social nos faz exigências e admito estar entre os que consideram intervalos de recreação e diversão desejáveis para todos. O humor de Elizabeth era tão bom nesta ocasião que, embora quase não falasse com o Sr. Collins sem necessidade, não pude deixar de perguntar se ele pretendia aceitar o convite do Sr. Bingley e, caso o fizesse, se consideraria adequado participar da festa. E ficou um tanto surpresa ao descobrir que ele não nutria quaisquer escrúpulos naquele sentido e estava bem longe de temer uma repreensão, fosse do arcebispo ou de Lady Catherine, por se atrever a dançar. De modo algum considero, garanto-lhe, disse ele, que um baile desse tipo, oferecido por um jovem responsável e pessoas respeitáveis, possa ter qualquer tendência perniciosa, e estou tão longe de me recusar a dançar que espero ter a honra de bailar com minhas belas primas no decorrer da noite. E aproveito a oportunidade para lhe pedir, senhorita Elizabeth, que me conceda em especial as 2 primeiras danças. Uma preferência que acredito será atribuída por minha prima Jenny a uma causa justa e não a qualquer desrespeito por ela. Elizabeth sentiu-se completamente frustrada. Imaginara comprometer-se com o Sr. Wickham para aquelas mesmas danças e ter em vez dele o Sr. Collins. Nunca escolhera pior momento para demonstrar alegria. Não havia o que fazer, entretanto. A felicidade do Sr. Wickham e a sua própria foi assim adiada um pouco mais, e a proposta do Sr. Collins aceito com tanta graça quanto conseguiu. Não lhe agradou também sua galanteria, pela impressão deixada de que havia algo mais. Pela primeira vez, assaltou-lhe a ideia de que ela havia sido escolhida entre suas irmãs como digna de ser a senhora do presbitério Hunsford e requisitada para compor uma mesa de quadrilha em Rosings, na ausência de visitantes mais ilustres. A ideia logo se transformou em convicção, à medida que observava as crescentes cortesias para com ela e ouvia as frequentes tentativas de elogio por seu senso de humor e vivacidade. E, embora mais perplexa do que grata por tal efeito de seus encantos, não se passou muito tempo até que a mãe insinuasse que a probabilidade de tal casamento era muitíssimo atraente para ela. Elizabeth, contudo, preferiu se fazer de desentendida, bastante consciente de que uma séria discussão poderia resultar de qualquer resposta. O Sr. Collins poderia nunca fazer o pedido, e até que fizesse, era inútil discutir a respeito. Não houve um baile em Netherfield para a qual se preparar e a respeito do qual falar, as meninas Bennet passariam por momentos muito difíceis. Pois, desde o dia do convite até o baile, houve tal sucessão de chuvas que as impediu de ir a Meryton por uma vez que fosse. Nem tia, nem oficiais ou novidades puderam ser procuradas, e mesmo os laços dos sapatos a serem usadas em Netherfield precisaram ser encontrados às lojas. Até Elizabeth teve sua paciência posta à prova, num clima que interrompeu por completo os progressos de sua amizade com o Sr. Wickham. E apenas uma dança na quinta-feira poderia tornar suportáveis para Kitty e Lydia uma sexta, um sábado, um domingo e uma segunda como aqueles.